A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Olá, seja muito bem-vindo ao Data Driven Marketing. Eu vou falar para você como você pode gerar resultados através dos dados, ou melhor ainda, como você vai utilizar os dados para conseguir resultados ainda melhores para o seu negócio. Meu nome é Estevão Soares e essas são algumas das empresas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Eu tenho uma consultoria que eu formei junto com a minha esposa, sócia, Maria Rita. Tem aí também a Amora, que a gente brinca que é a nossa Community Manager. Pode seguir no Instagram também. Caso você não se importe de receber fofuras do Instagram, o dela tá cheio. Nós também lançamos um livro de estratégia digital que se chama Mentropia, você encontra na Amazon. E durante esse período eu tive a oportunidade de palestrar também em grandes eventos como o RD Summit. Também lançamos o livro no RD Summit. Recentemente palestramos juntos no Social Media Week. E um dos eventos que assim, foi mais impactante na minha carreira que foi ser convidado pelo YouTube para, em duas ocasiões diferentes, para dar mentoria de estratégia digital. Então foram eventos assim bem marcantes na minha carreira e durante esse período também a gente construiu muitas coisas, além da consultoria, o treinamento e também uma comunidade de pessoas incríveis que a gente ama, que a gente admira muito, que é o SMXP, que é um grupo feito especificamente para profissionais de marketing digital. Se você quiser conhecer um pouco mais, entra aí, depois você me fala o que você achou. Mas no começo não foi assim, no começo não foi assim. Essa foi a minha primeira palestra no ano de 2009, na FEF, em Fernandópolis. Por que Fernandópolis? Eu demorei um século para achar a faculdade que eu gostaria de fazer, né? Essa foi minha quarta tentativa. Eu me formei em administração, mas antes eu passei por engenharia elétrica, ciência da computação, sistema de informação e, assim, basicamente fui o último da turma a se formar e foi uma jornada bem incrível. Eu só tinha o sonho de chegar na faculdade, entrar e estudar algo que eu realmente ia gostar. E eu encontrei isso em negócios. Não era especificamente com tecnologia, mas meu primeiro contato com a administração eu realmente curti demais. Depois disso me especializei em estratégia e marketing para dar aquela complementada, né? Tanto na FGV como na USP. Eu, nesse período, frequentei alguns eventos, mas esse foi o meu primeiro hotel. Aliás, a melhor foto do hotel que eu consegui achar. Não é exatamente o mesmo hotel, mas foi isso que aconteceu a primeira vez que eu viajei a trabalho e foi assim, a jornada, ela demorou para acontecer, entendeu? No começo eu dava os treinamentos já, no ano de 2010, 2011, a gente já dava treinamentos online, já ministrava isso, mas a realidade é que eu tava na minha casa ali lutando bastante para as coisas acontecerem. Então é isso, isso é um pouco da minha história. Se você quiser acompanhar meu Instagram, eu falo sobre marketing digital, sobre estratégia, sobre marketing avançado. Vai ser um prazer te receber por lá também. Mas hoje, especificamente hoje, eu vou falar sobre 4 pontos com você. Primeiro, dados além do básico, funil dinâmico de marketing e atribuição, ferramentas, os dados como apoio à decisão. E no final eu vou te mostrar algumas ferramentas que você pode utilizar aí no seu negócio e talvez sejam ferramentas novas para você, né? Hoje a gente passa pelo momento mais impactante da história da humanidade, no meu modo de ver. Tem uma convergência de tecnologias que está proporcionando algo nunca visto antes. A gente tem blockchain, realidade aumentada, realidade virtual, internet das coisas, cloud computing, voz, que é a próxima grande interface, big data, drones e inteligência artificial, que para mim é a maior de todas, junto com blockchain, porque é uma camada que funciona e permeia todas as outras tecnologias. Isso está acontecendo de uma forma tão rápida que as grandes empresas estão introduzindo inteligência artificial no nosso dia a dia. Você vê Google colocando inteligência artificial nos aplicativos, você vê Facebook já utiliza isso para algoritmos faz muito tempo, né? O seu feed de notícias, as informações que você recebe nas redes sociais são baseadas em algoritmos que contêm inteligência artificial também, né? Tem aqui, ó, Microsoft cria a plataforma de inteligência artificial para responder em tempo real, né? Apoiando aí chatbots. Apple quer fazer do iPhone uma plataforma para inteligência artificial. Não sei se você sabe disso, mas no iPhone, recentemente, eles introduziram um chip específico para inteligência artificial e ele é capaz de processar mais de 5 trilhões de operações por segundo. Na verdade, esse número está desatualizado. São 12 agora com o último iPhone que foi lançado. Então, a inteligência artificial, ela está bem mais evoluída do que muitas pessoas percebem, mas às vezes não entendem como isso funciona exatamente. Esse é um exemplo, é uma câmera, um carro navegando e ele está categorizando em tempo real o que está acontecendo na frente dele. Então, você vê que os carros são laranjas, a rua é roxinha, as pessoas são os verdinhos e a sinalização é o amarelo.
A partir disso, eu posso dar comandos para o carro. Então eu falo, você nunca vai bater num verdinho, tá? Entre um verdinho e um amarelinho, né? Bata no amarelinho. E a partir disso, a gente tem toda uma revolução de carros autônomos chegando. Mas inteligência artificial é chave para que isso aconteça. E ela tem evoluído muito rápido. O aumento da resolução das câmeras, o aumento da capacidade de processamento e tudo que a gente viu anteriormente permite a tecnologia chegar a níveis hoje que, assim, que até pouco tempo atrás parecia ficção científica de verdade. Então você vê esse movimento todo, o tracking avançado, os dados que são gerados, a realidade aumentada. A Microsoft, inclusive, com o HoloLens, até lançou o HoloLens 2 faz pouco tempo, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas vale a pena dar uma olhada, porque esse é o HoloLens 1 ainda. E algumas aplicações de inteligência artificial que são bem comuns, como por exemplo, no tratamento de imagem, né? Você vê que o Photoshop está carregado de inteligência artificial, outras ferramentas da Adobe também, que é uma das líderes no segmento junto com a IBM, e você vê que esse processo todo está sendo transformado. Aliás, a gente está vendo essa transformação chegar através de ferramentas do nosso dia a dia. Então, a inteligência artificial não tem aquela distância. Hoje, o Netflix usa inteligência artificial para recomendar o melhor para você. O Facebook usa inteligência artificial para recomendar o melhor conteúdo para você. O seu sistema financeiro utiliza a inteligência artificial para dar uma pontuação adequada para o seu crédito. Tudo em volta da gente praticamente utiliza inteligência artificial. E, assim, a gente tá numa evolução constante, né? Esse exemplo aqui, eu gosto demais dele. Ele mostra uma aplicação muito prática de machine learning, onde ele faz treinamentos, né? Eu vou te mostrar aqui. A forma que isso foi feito foi fazer um treinamento para a bolinha não cair. Então, eu tenho 12 plataformas que a bolinha amarela cai, né? E o certo é a plataforma equilibrar. Depois de 30 segundos de treinamento, nenhuma bolinha cai, porque o aprendizado é compartilhado entre elas. Só para você entender um pouco mais do conceito, do contexto de machine learning dentro de inteligência artificial, e a gente vai levar isso para os dados, com certeza, né? Mas não é só isso, não é só isso. Então vamos lá. Primeiro ponto, dados além do básico. Quando você olha para o marketing digital, tem alguns pontos interessantes. Você olha aqui os principais problemas. Você vê aquisição, engajamento, retenção, conversão, recomendação, distribuição, frequência. Mas quando você olha bem para esse cenário, o que você vê aqui não é um problema de marketing digital, é um problema de negócios, né? Então, o marketing digital, a gente fala marketing digital como se fosse alguma coisa relacionada a marketing, mas marketing digital não é uma disciplina de marketing. O marketing digital é o nome que a gente deu para interação no ambiente digital, mas o lance é que ele é totalmente multidisciplinar. Então, não importa que área que você tá, não importa o que você faz, você é impactado por essa camada de vivência hoje, porque não é só de comunicação, as pessoas vivem no digital também, que é o marketing digital. Com isso, ela carrega problemas também de negócios do ambiente offline. Um dos principais é que as pessoas olham para os dados muito com algo assim, eu preciso entender o que é tangível para mim. Então, por conta disso, as empresas olham especificamente ações com cliques, ações que o usuário está fazendo, um comentário, um e-mail respondido, sempre ações, mas poucas empresas estão olhando para as outras etapas do funil. E eu estou falando aqui da tríade da performance digital. Então você tem marca, interação e conversão. Basicamente as 3 etapas aí, onde a pessoa tem algum contato com a sua marca, ou se você preferir o funil tradicional AIDA, também tranquilo. Mas o ponto é que a maioria das ações hoje no marketing digital são voltadas para conversão. E tem uma oportunidade gigantesca aqui em marca e interação. Então, se você quer ir além do básico, quando o assunto é estratégia digital utilizando os dados, você precisa começar a investir em marca também. Alcance, frequência, entender interação. Bom, marca basicamente alcance e frequência, é o que a TV e as mídias offline fazem há muito tempo. Tem a oportunidade hoje de qualquer empresa trabalhar com marca no digital, mas não são muitas empresas que estão trabalhando com marca no digital, concorda comigo? É muito raro você ver isso, então a maioria das empresas estão focando, as grandes empresas sim, tá? As grandes empresas já sacaram há muito tempo que trabalhar com marca é fundamental. Agora, nem todas as empresas entenderam isso. E tem um problema que, assim, isso é latente. Isso não é uma coisa que você pode dormir e esperar 20 anos e vai estar tudo do mesmo jeito. Não vai, porque 2019 foi o ano da virada da publicidade no ambiente digital. Nos Estados Unidos foi um ano onde o investimento em mídia digital ultrapassou
a mídia tradicional. E isso é muito significativo. Quando você vê a expectativa aqui para 2020 e para 2021, não só virou, mas está causando uma distância bem grande. Quando você olha esse cenário em termos de mundo, ele é crescente também. Então, mais pessoas investindo no digital, em termos de anúncio, o que vai acontecer? O custo vai ficar mais alto conforme o tempo vai passando, não vai ficar mais barato. Não tem nenhum cenário onde o custo dos anúncios vai ficar mais barato conforme o tempo vai passando, né? Pelo menos não a curto prazo, por, sei lá, 5, 10 anos, os anúncios eles vão ficar mais caros porque os players estão entrando, colocando mais investimento e todo o sistema de anúncios hoje no digital, praticamente todos, eles são baseados em leilão. Então, estou disposto a pagar mais, eu vou atingir mais pessoas. Se você quer brincar, você vai ter que pagar mais para brincar também. No Brasil, esse cenário não é muito diferente. 1/3 da publicidade, do investimento na publicidade brasileira já é digital. Isso tem um impacto muito importante, porque quando você olha todo o ciclo de evolução da comunicação, você entra lá, beleza, impresso, assinantes, você entra lá, outdoors, tráfego, rádio, ouvintes, desktop, beleza, taxa de clique, televisão, tem algumas empresas tipo a Nielsen, tipo o Ibope, que vão me dar a pontuação, eu tenho e-mail, tenho mobile, eu tenho aí dispositivos conectados um com o outro, eu tenho tanto desktop como mobile e essa convergência, e hoje o padrão é omnichannel. Hoje o padrão é multicanal, então eu não consigo mensurar isso só com clique, porque eu sou impactado por um anúncio no celular agora, eu não clico, eu não interajo, mas eu lembro da marca e daqui a um mês eu compro porque eu vi esse anúncio, eu lembrei da marca e não lembrei da outra. Mas como é que você está mensurando isso, entendeu? É complicado, só que se você está fazendo ações só para as pessoas que estão clicando, você está perdendo toda essa grande oportunidade que tem dentro do marketing digital. Então a gente precisa ir além do básico com relação aos dados. E o que significa isso exatamente? Pode significar muitas coisas. No contexto que eu estou dando, é aprofundar 1, 2, 3 etapas a mais além do que está na sua frente. Então você pega um relatório que tem ali interações do marketing digital, beleza, o que tem por trás disso, né? Tanto o Google como o Facebook vem no momento de conversar com os profissionais de marketing e falar assim, olha, gente, vocês têm que parar com essa obsessão aí de trabalhar só com clique. E o Google vai além. Ele entra numa questão de atribuição, o Facebook também, na verdade, mas entra na questão da atribuição e fala assim, olha, normalmente os profissionais de marketing, eles avaliam o resultado baseado no último clique. Então eu faço uma campanha e a pessoa deu um clique e comprou. Eu avalio só a esperação, eu estou fazendo uma campanha um mês, aí o profissional, o cliente vai lá, clica e compra. Eu avalio e eu considero o resultado da minha campanha com base nesses 2 dias, por exemplo, que o usuário clicou e comprou, sendo que teve todo um contexto de interação antes. Então é preciso ampliar o contexto da atribuição também. Tem muitas coisas que são imprecisas. Por exemplo, os cookies. Os cookies são muito imprecisos. Essa pesquisa do Facebook, eu recomendo que você pesquise depois, coloque no Google The Last Days of Last Click Measurement, e você vai ver essa pesquisa, ela é incrível, ela é fantástica, tem uma série de coisas importantes aqui, mas esse ponto especificamente fala sobre o quão imprecisos são os cookies. Então a gente não pode ficar refém de uma única metodologia, de uma única visão dos dados, de uma única etapa do funil de marketing, no caso a conversão. Mensurar só cliques definitivamente é algo do passado. É algo do passado. Se você está olhando só cliques, você está perdendo uma grande oportunidade, é isso que eu estou falando de além do básico. A boa notícia, no entanto, é que a maioria das empresas não está fazendo nenhum básico. Então, sempre que começar, você pode começar pelo básico. O que seria o básico? Mensurar todas as ações relacionadas ao seu negócio. Esse é o básico, né? Eu tenho um site, eu tenho o Google Analytics integrado, eu tenho o CRM, ele está integrado com meus clientes, eu sei as etapas que eles seguiram. Parece algo relativamente simples, mas na verdade é um pouco mais complexo do que é. Mas esse básico é o início, é o principal para você começar, mensurar tudo que estiver no digital, depois integrar todos os silos, todos os dados que você tem no digital, e a partir disso você consegue analisar atribuições avançadas e um pouco mais profundo. Então, primeiro, vamos além do básico, tópico 1. O que você pode fazer? Começar com o básico. Agrupar os seus dados, integrar os seus dados, ampliar as análises que você vai fazer a partir disso. Começa com o básico, finaliza, mas não para no básico, entendeu? É importante não parar no básico. Vamos para o tópico 2, essa foi a primeira parte. Aqui na segunda parte eu vou falar sobre o funil
dinâmico de marketing, e eu vou dar um pouco mais de contexto sobre o que eu falei na etapa 1, que é a atribuição, tá? Então, o que é o funil dinâmico do marketing digital? As pessoas olham o funil de marketing digital de forma lateral, como se o usuário viesse e passasse exatamente por aquelas etapas, e hoje você não tem essa habilidade no seu negócio. A habilidade que você tem é de recepcionar o usuário, entender o momento, você traduz o momento do funil que ele se encontra, ou mais do que isso, você cria ações específicas para o momento que o usuário se encontra da etapa do funil. Então eu quero converter, eu preciso direcionar para usuários que já interagiram e já conhecem a minha marca. Não faz sentido nenhum eu direcionar para conversão de uma forma super ampla e genérica. Bom, para tudo tem exceção, mas numa situação normal, né? Eu vou falar aqui com uma pessoa que, vamos, por exemplo, supor, eu vou pegar um conteúdo de topo de funil, mas eu vou direcionar esse conteúdo para quem já comprou minha marca? Não vou apresentar a marca para quem já comprou e já está utilizando meu produto ou serviço. Então percebe, os usuários, eles estão em momentos diferentes. Quando você olha o funil de marketing, você deveria olhar por cima, e ele tem algumas brechas, e as pessoas podem chegar no começo, no topo, no meio ou direto para a conversão, porque elas estão super preparadas para isso. Então, olhar o funil dinâmico significa estar pronto para a etapa do funil que o usuário se encontra, ou criar ações para puxar, para trazer, atrair usuários para etapas específicas do funil. Mas é interessante não considerar sempre que, olha, o usuário vai no site, depois ele vai mandar um e-mail, depois ele vai fazer isso, depois ele vai fazer aquilo. Isso não acontece assim, ele chega por diversos caminhos, e o seu papel como empresa está preparado para isso. Como uma dica prática para você resolver isso: crie 3 campanhas. Pense no marketing digital em 3 níveis. Eu preciso de uma campanha de awareness que ela roda, essas 3 campanhas elas rodam simultâneas, tá certo? Então tem uma campanha de awareness que ele está sempre atraindo pessoas novas, apresentando a minha marca para pessoas novas. Eu tenho campanhas de interação que o foco dessa campanha é desenvolver um conteúdo que vai levar o usuário a engajar com a minha marca, curtir, comentar, compartilhar, salvar e etc. E eu tenho uma campanha de conversão que está constantemente pegando as pessoas que já interagiram e estão preparadas para isso, para a compra. Qual que é a diferença do modelo anterior? O modelo anterior é: vou fazer campanha de Natal, vou fazer campanha de Black Friday, vou fazer campanha do Dia das Mães, entendeu? Então, antes era muito baseado em campanhas isoladas, hoje eu estou te falando, o modelo dinâmico é 3 campanhas simultâneas rodando para cada uma das etapas do funil. Mas como medir só o clique não é o suficiente, eu preciso ampliar a minha visão de quando o usuário está efetivamente interagindo comigo. Para isso que serve a atribuição avançada. Inclusive tem várias ferramentas para isso, gratuitas. O Facebook tem uma ferramenta de atribuição avançada que você encontra dentro do Business Manager, e o Google também tem dentro do Google Analytics, tá? Então esse é um exemplo aqui visual da ferramenta do Facebook. Se você considera só o momento da conversão, você perde. Quando a pessoa visualizou o anúncio, qual foi o primeiro canal que ela interagiu? Eu vejo empresas colocando toda a grana em AdWords, às vezes, porque elas entendem assim, tipo, olha, eu tô fazendo anúncio, a pessoa clicou e comprou. Sim, mas ela viu antes em algum outro lugar? Entendeu? Então, ela ver antes, ela descobrir isso antes em outro lugar é tão importante quanto o momento da compra em si. A gente precisa ampliar a visão da atribuição, né? Você olha, às vezes, só esse período, quando, na verdade, você deveria estar ampliando para as outras etapas. Isso significa ampliar a janela de atribuição. Todas as ferramentas de conversão grandes, as ferramentas de anúncio, elas têm essa configuração embutida, tá? Então, fica de olho nisso, porque você vai... Ou se você trabalha com isso, ou você tem um departamento de marketing, toma cuidado com a janela de atribuição. Avaliar taxas de conversão dentro de um período de 2, 7 dias, né? Ou só clique, é uma coisa. Você avalia uma janela de conversão de 30 dias, contando tanto clique como visualização de um anúncio, é uma outra coisa totalmente diferente, tá? E tem muitas pegadinhas, por isso que é importante ampliar isso para que você possa aprofundar nessa questão dos dados e entender como eles realmente estão impactando no seu negócio. Vou te dar um exemplo bem prático aqui, olha. Esse aqui é um gráfico de Analytics, do Facebook Analytics, falando de atividade dentro de um dos meus cursos, tá? Então você vê que tem pessoas no smartphone, pessoas no computador e pessoas no tablet. A grande maioria aqui, né, mais da metade aqui, se encontra no smartphone, certo? Então você pensa, poxa, as pessoas estão aqui, estão no smartphone, então eu vou fazer campanhas de anúncio, eu vou direcionar mais para o smartphone, porque está todo mundo no smartphone e tal. Aí você vai ver as taxas de conversão. E quando eu olho especificamente a conversão, a compra, eu vejo que o maior número de pessoas comprou a partir do desktop.
Então a pessoa comprou a partir do desktop, mas está usando mais dentro do smartphone. Então, percebe? Além de tudo, a gente tem que considerar o momento do funil que o usuário se encontra para contextualizar a análise. E aí, depois de você olhar isso, vamos mais um nível para baixo, vamos aprofundar mais um pouquinho. Depois de você olhar isso, você fala, Estevão, beleza, então fácil, né? Só direcionar sua verba para o desktop. Eu vou te falar, não, meu amigo, porque na verdade, 93% das conversões do desktop aconteceram depois que a pessoa interagiu com o anúncio no celular. E aí, o que você me fala? Você tem que estar em todo lugar, entendeu? Olha a importância de você olhar um pouco além e aprofundando e descendo o nível. Então, manipular a janela de atribuição, mudar a janela de atribuição, olhar o funil de marketing de forma dinâmica é muito importante. E além do clique, cara, além do clique, além do aquisição, além desse basicão, entendeu? Que isso é importante, mas se você quer ir para o próximo nível, você precisa ir além disso. Nesse próximo nível, o que eu estou falando? Atribuição e retenção são fatores chaves para alta performance. Então, eu estou olhando, beleza, eu estou adquirindo, mas reter é tão importante quanto adquirir, né? Você pega duas empresas diferentes aqui, vou dar dois exemplos, o Yo e o Slack. O Yo conseguiu 1 milhão de usuários em 4 dias, o Slack demorou 16 meses para conseguir 1 milhão de usuários. O Yo morreu, o Slack está aí. Qual que é a diferença? Retenção. O Slack tem um processo de onboarding incrível, né? E ele trabalha para garantir que você vai usar todos os recursos da ferramenta. Então a aquisição é importante, mas a retenção também é tão importante quanto a aquisição. Eu vejo muitas empresas no digital trabalhando, eu preciso adquirir, preciso comprar novos clientes, tal, não sei o que lá, trazer clientes. E na verdade você tem que olhar o seu fluxo interno para ver se eles estão ficando retidos, ou se você tem uma oportunidade de recompra, se você tem uma oportunidade de redução de churn, né, que é a taxa de evasão. Então o cliente chega, mas ele está indo embora muito cedo. Né? Vou fazer uma análise cohort para entender quais campanhas trouxeram os clientes que estão ficando retidos mais tempo na minha empresa. Fantástico! Vou trabalhar com o meu CAC, vou reduzir o custo de aquisição, vou otimizar o custo de aquisição, vou fazer campanhas focadas em LTV, porque olha só um problema hoje, muitas empresas fazem campanha no marketing digital considerando o preço do produto. Então, por exemplo, você está vendendo um produto ou um serviço de R$200, e aí você fala, beleza, eu posso pagar até R$100 pelo cliente. Então, vou fazer a campanha e considero aqui o valor de R$100. Mas, na verdade, quando você consegue um cliente, ele fica, em média, 6 meses. Então esse cliente não vale R$200, ele vale 1.200, né? Então, tipo, de 200 você vai para 1.200. Então percebe que se você gastar R$300 num cliente que tem um ticket aí, ou R$200, vamos empatar, você está vendendo algo de R$200, você gastou R$200. Alguém pode virar e falar assim, tipo, você tá louco, né? Ficou empatado, ficou no 0 a 0. Não, mas você está pensando na retenção. Você está pensando no LTV daquele cliente, você não está pensando que ele vai ficar um mês. Você sabe, pela análise de dados, que a média que o cliente vai ficar é ali 6 meses. Então percebe como eu estou ampliando isso? Estou trabalhando marca, alcance e frequência, né? Em vez de simplesmente fazer campanhas voltadas para cliques. Por quê? Porque a pessoa que visualiza um anúncio, ela retém aquilo, é tão importante quanto a pessoa que está clicando. Né? E depois que a pessoa chegou, eu estou avaliando a qualidade disso com o Net Promoter Score, para saber, e eu junto o Net Promoter Score com o Churn, para entender se eu estou satisfazendo mesmo as necessidades do meu cliente. Então esse é um resumo desse tópico 2, onde eu falei sobre o funil dinâmico, atribuição e como é importante você continuar aprofundando nos dados. E agora eu vou te dar um exemplo de apoio à decisão de 2 cases nossos utilizando inteligência artificial, utilizando monitoramento e utilizando análise para poder gerar insights passíveis de ação para alguns negócios. O primeiro que eu vou te mostrar aqui é o case do leite de magnésia. Nesse case, no case de leite de magnésia, qual que era o objetivo aqui? Entender o que as pessoas estavam falando sobre a marca, encontrar oportunidades em cima disso. Como que as pessoas estão se relacionando com a marca. Então, o que a gente vai fazer? Vai monitorar, pegar a ferramenta de monitoramento. No caso, a gente usou Brand Watch para isso, junto com
junto com o Watson da IBM, que infelizmente não está mais disponível. Tá? Você tem depois um volume de dados que você vai estimar e você vai fazer uma pré-análise para entender como que você pode criar uma estrutura para esses dados. Né? Então, cada empresa, cada negócio tem um fluxo específico de dados. Né? Então, a gente faz essa análise e a gente chegou nesse modelo, né? Nessa estrutura, nessa pré-análise aqui. A gente chegou em segmentos macro, que é saúde, depois farmacêutico, depois chegou mais voltado para o produto mesmo, cloreto, sulfato, hidróxido de magnésio, depois laxante, antiácido e depois a marca propriamente dito, leite de magnésia. Né? Então aqui, um dos lances mais interessantes é que a indústria farmacêutica não pode fazer anúncios ou falar sobre funções chamadas off-label. O que é off-label? É quando você tem um produto, ele serve para aquilo, mas para outras ações, mas você não está registrado para aquilo, não foi feito para aquilo. Então, leite de magnésia é antiácido, mas as pessoas usam para tudo, inclusive como pesticida, desodorante, você acha tudo, mas o leite de magnésia não pode virar fazer uma propaganda e falar assim, olha, compre leite de magnésia e não Rexona, mesmo que milhões de pessoas estejam usando o leite de magnésia dessa forma. A gente foi analisar isso e a gente encontrou um volume muito grande de informações. Por exemplo, usos do off-label, pele, desodorante, maquiagem, cura para sinusite e resfriado. Pessoas falando que faz bem pro rins, pra calvície, pro coração. Sabe, tipo, isso tudo no monitoramento muito claro. Quais são os principais benefícios? Dieta, função, aí função é label mesmo, é laxante, antiácido, azia, má digestão. Se as pessoas estão falando de preço e questão de local, onde que elas estão comprando, onde elas estão utilizando o produto e etc. Né? Então eu tenho essa visão macro, você pode perceber que é uma análise que é mais complexa, mas o meu ponto aqui é, a gente conseguiu separar isso com monitoramento, entender que existem essas subdivisões, e a gente consegue avaliar volume por tópico. Dentre as mensagens todas que são faladas do leite de magnésia, 28% eram relacionados a assuntos off-label, quando o da função mesmo, que ele serve, por exemplo, antiácido, era só 5%. Então, isso representa uma oportunidade incrível para a marca, são vários insights que são gerados a partir disso, isso é uma parte pequena, a gente não pode simplesmente colocar uma pesquisa inteira aqui por razões óbvias, né? Até porque a empresa pagou por isso. Enfim. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Mas vai além. Você pode utilizar a inteligência artificial embutida direto nas ferramentas, inclusive. Nesse caso, tinha no Watson. Você pode configurar a sua própria inteligência artificial de diversas formas, é um outro assunto, inclusive. Mas aqui fica claro que quando você compara leite de magnésia com outros produtos do segmento, o sentimento é muito positivo com relação ao leite de magnésia. Tem outros tipos de análise. Eu posso linkar clusters tópicos de comentários com gênero. Então a gente fez exatamente isso. E você vê aqui que os homens estão mais falando sobre preço, enquanto as mulheres estão mais se referindo ao aspecto natural e off-label do leite de magnésia. Tem alguns clusters de sentimentos que a gente consegue identificar. Então, no geral, pessoal, tipo, adorei, muito, dica legal, usar, rinite, rosto, livre, fácil, como funciona e tal. Então, eu consigo separar. Aqui é só para você ter uma visão rápida de dentro da ferramenta. Infelizmente, o Watson Analytics não está mais disponível, mas você tem algo muito parecido com isso, quase idêntico, e agora se chama IBM Cognos. Você pode dar uma olhada no Cognos, e tem um Analytics também do Watson para desktop. Não é exatamente a mesma coisa, mas é uma evolução disso daí. Eu deixei aqui porque, assim, são várias análises e você pode ir navegando pelos dados, explorando, fazendo links, descobertas. É realmente, assim, tipo, é mágico. Avaliando as conexões. Isso tudo, os dados foram colocados aí antes através do monitoramento, tá certo? E a gente usou inteligência artificial para qualificar isso. O Wine Vinhos. O Wine Vinhos, a gente trabalhou com Wine durante um tempo. Essa análise específica, a gente fez dezenas de relatórios para Wine, mas eu peguei um trechinho aqui, que são 95 mil citações de vinho que foram analisadas, e daqui a gente consegue extrair qual que é o perfil do público, né? Nesse caso, a maior parte mulheres, que na época surpreendeu a gente, inclusive, mas eu consigo ver, além disso, eu consigo ver quais são os principais tópicos relacionados com
com vinho. Então aqui, música, comidas e bebidas, esportes e TV, na época esporte surpreendeu. E eu consigo fazer vários outros tipos de análise. Por exemplo, eu posso usar nuvens de palavra, e quanto maior o volume de menções de uma palavra, maior ela aparece na nuvem de palavras. Só que eu consigo fazer isso, por exemplo, selecionando só uvas brancas. E aí eu consigo saber quais uvas brancas são mais citadas. Então tá Chardonnay aqui em destaque, eu tenho Sauvignon Blanc aqui. Então eu consigo entender o interesse das pessoas a nível de... Vai vender mais ou menos? Isso aí já é outra história. Mas aqui dá para eu saber mais o interesse, o volume de menções com relação a um tipo de uva específico. E essa é só uma parte, mas percebe como a aquisição dos dados, o tratamento dos dados leva a gente a um passo além e serve de ferramenta de apoio à decisão. Porque os dados servem para isso, é ferramenta de apoio. Não vai decidir por você, a inteligência artificial não vai decidir por você, ela vai te apoiar no processo decisório. Vou dar um último exemplo para encerrar essa parte. Eles têm um Clube W, certo? O Clube W ele tem 3 versões aqui, o One, Classic e Premium. Mas eu supor o seguinte, olha só, o que você faz com essa informação? Ah, tem menções negativas da Wine aí na internet. Legal, e o que você faz com isso? Nada. Nada. Você pode tentar saber o que são as menções para ver se você isola o problema, ok? Mas numa situação normal, você não faz muita coisa se isso não tiver classificado. Então, a especificidade, ela facilita a ação, que faz você economizar tempo. Então, se eu falo, beleza, tem menções positivas e negativas aqui, mas vamos entender isso dentro do contexto de Clube W? Beleza, o Clube W tem menções positivas e negativas, mas... Ok, como é que funciona essa distribuição? Então, essa é uma distribuição real, então eu sei que o Classic, né? O Classic ele teve 4% aqui de menções, algum tipo de reclamação, menções negativas. Posteriormente eu tenho o One, tenho o Premium e nenhum desses foram afetados, mas percebe como a análise do Premium para análise do Classic são coisas completamente diferentes, entendeu? Então, se eu falo tem menções negativas, onde? Onde exatamente estão essas menções negativas? Porque se você sabe onde, você sabe como agir. E aí você pode fazer essa avaliação de um mês para o outro, começar a ter histórico de menções para ver a progressão e o resultado das ações que você está fazendo. Porque, beleza, eu vi que teve uma menção negativa, implementei uma solução no mês. No outro eu continuo tendo menções negativas. E aí você começa a criar esse histórico, isso gera inteligência para o seu negócio. Isso é bem incrível, né? Então é isso, eu queria, né, resumir esses 3 principais pontos e agora eu vou te mostrar algumas ferramentas. Tem aqui um vídeo que eu vou te mostrar assim, de dentro do Google Planilhas. O Google ele está implementando inteligência artificial dentro de todas as ferramentas dele e você pode usar isso de graça. Então se você entrar hoje dentro do Google Planilhas, a única exceção aqui, assim, o problema é que você vai ter que colocar em inglês, né, pelo menos até onde eu vi, estava funcionando só em inglês. Mas olha só esse exemplo. Tem uma planilha aqui. Essa planilha eu exportei alguns dados do Facebook de uma página, tá? E eu posso dar comandos. Então eu peço para ele colocar fazer um gráfico aqui, fazendo a contagem do alcance orgânico, comparando isso com o tipo de post que eu fiz aqui. Então você pode ver que o alcance orgânico dos vídeos aqui é o maior entre todos os tipos, inclusive considerando fotos e links. Estevão, o que você fez? O que eu fiz foi pegar a minha página do Facebook, exportar os dados, colocar dentro do Google Planilha e digitar isso aqui. E ele já gerou esse gráfico para mim. De verdade, eu só fiz isso, eu não fiz mais nada. Não tem análise complexa, não tem nada. Só que ele já deu um resultado bacana para mim. Então, eu tenho como fazer perguntas específicas. E se você quiser aproveitar ao máximo a inteligência artificial, um ponto que você tem que estar claro na sua mente é que você precisa aprender a fazer boas perguntas, tá? Se você souber fazer boas perguntas, essa é uma habilidade que vai te diferenciar do restante. Agora, um aqui mais para diversão. Tem a Crystal.ai, né? Você vai lá, crystal.ai, digita, e ela é uma inteligência artificial que analisa o seu conteúdo para dar recomendações, só que você vai conversando com ela também. Então, olha aqui, eu virei para a Crystal e perguntei, ei, qual que é o melhor horário para eu postar no Instagram? Ela falou, mandei a pergunta, ela falou, beleza, o melhor horário é entre 1h15 e 4h15 da manhã. Eu falei, mas e no Facebook? Será que ela vai me sacanear e vai falar exatamente a mesma coisa? Eu queria saber. Ela respondeu, falou que, o melhor horário no Facebook é entre 9h15 e meio-dia. Obrigado.
Ela virou e falou, de nada. Então, beleza, bati um papo aqui real com a Crystal, e ela me deu uma informação mega relevante utilizando inteligência artificial, isso porque minha conta tá linkada, e ela fez toda essa análise por trás, utilizou processamento de linguagem natural para entender o que eu estava falando e puxar esses dados para mim. Mas eu quero te mostrar mais ferramentas. Segura aí. Então, aqui a primeira ferramenta básica, bem basiquinha, qualquer pessoa usa tranquilo, o Trends do Google. Essa ferramenta é bem mais poderosa do que ela parece, tá? Porque você consegue identificar padrões e entender o que as pessoas estão falando em diversos lugares do país, estados e tudo mais. Você pode fazer pesquisa, sei lá, vou pegar aqui e colocar sorvete. Vou fazer uma pesquisa, vou pegar sorvete, pesquisar sorvete no Brasil, como é que é isso daí. Ele vai falar o volume de buscas de interesse das pessoas, né, buscando a palavra sorvete nos últimos 12 meses. Mas aí eu posso descer aqui, eu começo a ver alguns insights. Já posso ver interesse por região, por estado, eu posso ver outras empresas linkadas, tipos de buscas relacionadas ao sorvete Xambinho, sorvete Fini, sorvete Og, cupom do Burger King para sorvete, sorvete de laranja, essa é nova aqui, ó, tá com aumento de 300%. Se você produz sorvete, já sabe que sorvete de laranja é tendência, aqui tá falando, entendeu? Então, o que você pode fazer? Você pode ampliar esse escopo para, sei lá, vou colocar aqui de 2004 para cá, né? E o que você vai perceber é o seguinte, isso aqui é um padrão, certo? Eu coloquei o sorvete porque é óbvio, né? Sempre no verão a busca por sorvete vai aumentar e você vai passar no gráfico e você vai ver aqui, ó, verão. E esse é um exemplo óbvio. O lance é que às vezes, dentro do seu negócio, existem padrões que eles não foram descobertos ainda. E é sua função como gestor descobrir quais são esses padrões para poder se aproveitar desses momentos e estar preparado para esses momentos antes que eles aconteçam. Então, você pode chamar isso de análise preditiva, com certeza absoluta. A gente pode entrar em toda uma outra questão de análise de dados, mas esse é um exemplo simples de análise preditiva. Né? Você pode se antecipar identificando padrões de consumo, padrões de interesse do seu público conforme o tempo vai passando. Né? Você pode deixar um prazo menor, você pode colocar, sei lá, os últimos 30 dias aqui. Né? Muda alguma coisa? Mudou completamente. Sorvete natural de fruta, sorvete Vilela, sorvete na pedra, caseiro de coco, Xambinho. Mudaram as marcas, mudou tudo. O tempo muda o contexto. Então você está preparado para isso, é algo bem importante. Eu vou passar correndo outras ferramentas aqui. Primeiro, o Watson Studio da IBM, né? É um substituto para a ferramenta de análise que eu utilizei. E interessante das ferramentas da IBM, você não vai acreditar no preço delas. A IBM tem ferramentas com preço de entrada e algumas delas gratuitas. É inacreditável. Recomendo você passar um tempinho aqui. São muitas ferramentas, não faz nem sentido, mas se você quer assim, uma introdução à inteligência artificial e começar a trabalhar com inteligência artificial, um bom primeiro passo é utilizar o Google, utilizar planilhas do Google, utilizar o Google Analytics e também começar a utilizar as ferramentas gratuitas da IBM. Por falar em Google, deixa eu te mostrar aqui dentro do Google, porque se você colocar o seu Google Analytics em inglês, ele habilita isso aqui, que é um Insights. Então eu posso clicar aqui e fazer perguntas para o Google. Eu posso colocar qual foi a minha melhor página em janeiro de 2019? Aí vai falar para mim aqui. Tá pensando as principais páginas. Ele considerou minha melhor página por número de page views. E ele já mostrou aqui. E eu posso criar, eu posso fazer várias perguntas aqui. E o mais interessante é que eu faço a pergunta e a partir dessa pergunta eu posso vir aqui, ir para um relatório. Ele vai gerar o relatório para mim e eu posso pegar e salvar esse relatório e agendar para receber esse relatório todo dia, por exemplo. Então, percebe o grau de complexidade do que eu fiz. Foi simples, entendeu? A única coisa aqui é que está em inglês, mas grau de complexidade disso. Né? Precisei fazer um curso mega complexo, alguma coisa tipo, não precisei, né? Lógico, não tô desmerecendo quem, né? Óbvio, a gente precisa estudar sempre, mas tá ficando mais fácil analisar. A inteligência artificial, ela traz essa facilidade. Se eu vier aqui e colocar em compartilhar, beleza, eu já posso colocar aqui frequência, diário,
e posso marcar aqui, tipo, todos os dias eu vou receber isso, eu posso colocar semanal. Então eu quero receber isso toda sexta-feira, ele vai mandar diretamente no meu e-mail esse relatório. Ai, que loucura! Tem outras ferramentas incríveis aqui. Tem muita coisa do Google Analytics para falar, não é o foco, mas assim, o quão fácil é utilizar inteligência artificial quando ela está embutida numa ferramenta. Você não precisa desenvolver um modelo que você programou do zero para começar a usar a inteligência artificial e ter análises mais complexas. Meu ponto é você utilizar ferramentas que já estão se aproveitando desses recursos. Power BI da Microsoft é uma ferramenta inacreditável, de verdade. Você provavelmente já conhece o Power BI, se você não conhece, baixa e instala, por quê? Porque é gratuito. Olha só que coisa incrível, né? Tem várias análises que você pode fazer dentro dele, não necessariamente utilizando inteligência artificial sempre, né? Mas é possível também. Se você quer se aprofundar, recomendo bastante. Outro exemplo curioso é esse X.AI, que é uma assistente virtual. E essa assistente virtual, o que ela faz? Ela agenda reuniões para você. Então você vem, coloca a sua disponibilidade, os tipos de reunião que você quer, vai definir aqui uma URL para ela, e quando as pessoas te mandarem e-mail, você pode trocar e-mail, no e-mail você ativa a inteligência artificial com comando e ela continua fazendo todo o processo de agendamento para você, né? Inclusive remarcação e tudo mais, como se fosse mesmo uma assistente virtual. Você começa a ver os depoimentos, infelizmente não está disponível em português ainda, mas você substituiu uma assistente nessa brincadeira, tá? Tem outros tipos de utilização. Tem, por exemplo, essa ferramenta que chama Captain Growth, que ela faz o quê? Ela analisa os seus anúncios e gera recomendações para você de performance. Então aqui ela entrou, colocou, tipo, analisou meus anúncios e agora tá falando, pô, você tá gastando muito nesse segmento, ó, você não tá usando o carrossel no Facebook, você tá perdendo oportunidade, seu anúncio no Google tá direcionando para um lugar aqui que não tá dando resultado, e por aí vai, né? Tem uma série de recomendações fantásticas. Outra ferramenta muito legal é o Tableau, já para análises mais complexas, eu simplesmente amo o Tableau, ferramenta maravilhosa, muito incrível, né? Concorrente do Watson da IBM até um certo nível, mas é isso. Tem outras ferramentas muito incríveis, né? Dá uma olhada no Tableau, que tem a versão online agora também, que é bem interessante. Tem o Google Data Studio. O Data Studio do Google é gratuito e dá para você gerar dashboards incríveis. Essas dashboards que você está vendo aqui, é tudo com o Google Data Studio, que não custa absolutamente nada. Então, o que é o meu ponto? Você tem como aprofundar nos dados, você tem como usar ferramentas incríveis com inteligência artificial, do gratuito ao pago. Então, você tem uma empresa pequena ou você tem uma mega empresa, você tem coordena uma multinacional, não importa. Tem ferramenta para todo mundo, todas essas são super escaláveis. E como eu falei um pouco de monitoramento, acho que vale a pena citar algumas ferramentas de monitoramento também, um processo de aquisição das menções, né? Então a pessoa cita a marca e eu estou monitorando isso, eu adquiro essa informação e faço análise depois. Inclusive, se você for trabalhar com monitoramento, fica de olho em todas as questões aí de lei geral de proteção de dados, GDPR e tudo mais, mas o Brandwatch é uma ferramenta que, sim, eu gosto demais, é uma ferramenta da Inglaterra, mas totalmente localizada para o Brasil também, tá? Funciona perfeitamente no Brasil, ela é incrível, tem vários usos aqui para ela, tem uma dashboard maravilhosa que é o Visia, tem o Audiences que é integrado ali com o Facebook também, então é incrível. Ótima ferramenta. Outra boa ferramenta, Sysomos, que foi comprada pelo Meltwater agora, né? Mas é uma outra boa ferramenta, super tradicional no mercado também. E aí, tem ferramenta no Brasil boa? Tem ferramenta no Brasil boa também. Tem o Stiling, ótima ferramenta também com inteligência artificial no core da ferramenta já. Fantástica, vale a pena você marcar um horário aí para trocar uma ideia com eles. Boa ferramenta, muito, muito boa ferramenta mesmo. Tem também o Scoop, né? Scoop é uma ferramenta também nacional, foi adquirida pela Sprinklr há uns anos, ótima ferramenta para monitoramento também, e tem uma ferramenta especializada em Big Data, vai formatar os seus dados de uma forma customizada, que é o Zeng, Z-E-E-N-G, né? O Zeng. Ótima ferramenta também. Então, esse é o resumo de ferramentas e é isso. Então, finalizando, definir um bom objetivo é 90% de bom planejamento, na minha opinião. E para fazer isso, você precisa de dados para apoiar a sua decisão. Inclusive, não olhe essas novas tecnologias como concorrentes, mas olhe como ferramentas de apoio à decisão, apoio à sua experiência, apoio à sua percepção, né? A gente não está concorrendo aqui, a gente simplesmente
quem quiser se diferenciar, quem quiser sobressair no mercado, com certeza vai precisar de dados melhores para tomar decisões melhores. Não adianta nada você ter um ótimo planejamento se o objetivo está desalinhado. Para isso a gente precisa ir para o próximo nível, ampliar a atribuição, entender as métricas de uma forma mais profunda, entender de aquisição, mas também de retenção, entender que as pessoas mudaram a forma de relacionamento, de consumo, entendeu? Funil dinâmico de marketing e por aí vai. Então é isso que eu queria deixar para você. Vou recomendar aqui o meu podcast. Você pode encontrar ele ali no Spotify e também no iTunes. Vai ser um prazer ter você por ali como ouvinte também. Se quiser mandar uma mensagem para mim, vai ser um super prazer trocar ideia com você. Tô deixando os contatos aqui e os meus sites também. O que precisar, a gente tá aí para conversar, beleza? Um grande abraço e boa sorte na sua jornada. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.